Você já ouviu falar do Ozempic, certo? Aquele remédio que promete emagrecimento rápido e controle da fome. Mas e se eu te disser que o seu corpo já tem a capacidade de fazer isso sozinho e que o segredo pode estar no seu prato e não na farmácia? A verdade é que existe um hormônio natural chamado GLP-1 que tem o poder de regular o apetite, equilibrar o açúcar no sangue e até facilitar a perda de gordura abdominal. E o mais surpreendente, você pode estimular esse hormônio naturalmente, todos os dias, apenas com a comida certa. Neste vídeo, você vai descobrir quais são os alimentos que imitam o efeito do Ozempic, como reativar o seu GLP-1 mesmo que o seu metabolismo pareça travado, e porque assim você está olhando com atenção para estratégias naturais que funcionam de verdade, sem efeitos colaterais, sem milagre, sem atalhos perigosos. Antes de tudo, é importante entender que essa não é uma teoria alternativa ou mais uma dieta da moda. Essa visão vem sendo defendida por médicos e pesquisadores respeitados no mundo inteiro. Um desses nomes é a doutora Taz Bhatia, médica integrativa, autora best-seller, especialista em saúde da mulher e nutrição funcional. Ela explica que o uso de medicamentos como o Ozempic cresceu de forma assustadora nos últimos anos, impulsionado pelo desejo imediato de emagrecer. Mas alerta, isso é só um pedaço da história. Existe um sistema hormonal inteiro profundamente conectado com o nosso intestino, cérebro e hábitos diários, e o GLP-1 é apenas uma das peças desse quebra-cabeça. O problema: a maioria das pessoas nem sabe que esse hormônio existe, muito menos que pode ativá-lo naturalmente. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem parar de comer naturalmente, enquanto outras sentem fome o tempo todo, mesmo após uma refeição completa? A resposta está nos bastidores invisíveis do apetite. Hormônios como GLP-1. Imagine um maestro invisível que rege a sua fome, seu apetite e até sua força de vontade para resistir ao doce depois do almoço. Esse maestro se chama GLP-1, Glucagon-like Peptide, um hormônio produzido no intestino, mas que atua diretamente no cérebro, especialmente em áreas ligadas à saciedade. Quando você come algo nutritivo, especialmente proteínas ou fibras, seu intestino libera GLP-1 e lhe envia um sinal para o cérebro dizendo: já comemos o suficiente, podemos parar. Ao mesmo tempo, esse hormônio reduz a velocidade com que o seu estômago se vazia e ajuda o pâncreas a liberar insulina de forma mais eficiente. Resultado, você se sente saciado por mais tempo, tem menos picos de açúcar no sangue e menos compulsões alimentares. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém te conta. O GLP-1 não atua sozinho. Ele faz parte de uma orquestra hormonal junto com a leptina, que também regula a saciedade, e a grelina, conhecida como hormônio da fome. E todos esses hormônios são profundamente afetados pelos seus hábitos, sono, estresse e, claro, o que você coloca no prato. Esse sistema é chamado de eixo intestino-cérebro. E quando esse eixo está desregulado, não adianta a força de vontade. Seu corpo simplesmente vai pedir mais comida, mais rápido e com mais ansiedade. Mas se nosso corpo tem essa capacidade tão incrível de nos manter saciados, por que estamos comendo mais do que nunca e nos sentindo cada vez mais esgotados? A resposta está nas sabotagens modernas que estão silenciosamente desativando o GLP-1 natural. Vamos fazer um rápido exercício de imaginação. Pense como vivia seu bisavô. Comia alimentos frescos, dormia cedo, se movimentava durante o dia e jamais ouviu falar de lanchinho da madrugada. Agora compare com a sua rotina atual. A diferença é brutal. E é exatamente aí que mora o problema. Nos últimos 50 anos, o ambiente em que vivemos se tornou uma verdadeira armadilha metabólica. Alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, gordura refinada e aditivos químicos, não apenas desequilibram nosso intestino, eles literalmente bloqueiam a produção natural de GLP-1. Mas não para por aí. A luz artificial à noite confunde nosso ritmo circadiano e afeta a liberação hormonal. O estresse constante ativa o cortisol, o hormônio do alerta, que inibe a ação de hormônios como a leptina e o próprio GLP-1. Além disso, o intestino inflama com facilidade diante dessa sobrecarga. E o intestino inflamado é como uma fábrica de hormônios em pane.
O resultado: fome fora de hora, compulsões, acúmulo de gordura abdominal e aquela sensação frustrante de que o corpo está travado. Isso explica por que, mesmo comendo menos, muita gente não vê resultado. O problema não está só na quantidade de comida, mas na qualidade da informação hormonal. A boa notícia é que esse sistema não está perdido. O GLP-1 pode ser reativado, com inteligência, consistência e os alimentos certos. E é sobre isso que vamos falar agora. O que comer para transformar a sua fome em aliada? Vamos direto ao ponto. Se o GLP-1 é um dos maiores aliados do emagrecimento natural, quais são os alimentos que o ativam? A ciência já nos deu algumas respostas claras e talvez elas estejam mais próximas do que você imagina. 1. Proteínas completas: ovos, peixes magros, tofu e até iogurte grego. Eles estimulam diretamente o GLP-1, prolongam a saciedade e reduzem os picos de glicose. Um café da manhã com ovos mexidos, por exemplo, pode fazer mais pelo seu apetite do que um shake ultraprocessado com selo FIT, fibras que alimentam sua flora intestinal. Vegetais folhosos, sementes de chia, linhaça, feijão, lentilhas. Essas fibras são fermentadas no intestino e aumentam a produção de ácidos graxos de cadeia curta, substâncias que ativam o GLP-1 de forma indireta. Pense nisso como fertilizante para os seus hormônios. Prebióticos poderosos como a inulina, encontrada em alimentos como alcachofra, cebola, alho, aspargos. A inulina é um tipo de fibra que serve de alimento para as boas bactérias do intestino, melhorando a sua comunicação com o cérebro. Fermentados tradicionais, picles naturais, kefir, chucrute, iogurte integral, kimchi. Todas as culturas ancestrais tinham algum tipo de alimento fermentado na dieta. Coincidência? Não. Fermentados fortalecem a barreira intestinal e reduzem inflamações, facilitando a produção hormonal equilibrada. Fontes de gorduras boas: abacate, azeite de oliva extra virgem, castanhas, nozes. Além de contribuírem para a saciedade, essas gorduras melhoram a absorção de nutrientes e estabilizam o açúcar no sangue, o que reduz a fome por impulso. Esses alimentos não são apenas funcionais, eles são ferramentas de autorregulação. Eles ensinam o corpo a lembrar o caminho da saciedade, sem medicamentos. Mas existe um detalhe ainda mais poderoso que muita gente ignora. Não é só o que você come, mas quando você come. O horário das refeições pode ser o diferencial entre o metabolismo ativo e o metabolismo travado. Você pode estar comendo os alimentos certos, mas se estiver fazendo isso nos horários errados, o efeito pode ser o oposto do esperado. A crononutrição, ou nutrição alinhada ao relógio biológico, mostra que nossos hormônios seguem um ritmo natural, baseado na luz do dia, no sono e no jejum noturno. De manhã, o cortisol está mais alto. Isso nos desperta e prepara o corpo para o dia. À noite, a melatonina sobe, preparando o terreno para o descanso, a digestão lenta e a regeneração. Quando beliscamos o dia inteiro, especialmente tarde da noite, confundimos esse ritmo. O corpo não sabe se deve digerir, dormir ou preparar-se para um novo dia. E o GLP-1, que também respeita esse ciclo, começa a perder o seu sinal. Por isso, uma das estratégias mais simples e poderosas é o chamado jejum noturno natural. Deixar pelo menos 12 horas entre a última refeição da noite e a primeira do dia seguinte. Você janta às 7? Café é só às 7. Isso já é suficiente para restaurar parte do eixo intestino-cérebro e melhorar a produção hormonal. Outros hábitos também fazem diferença. Comer em janelas definidas, sem beliscar. Dormir com regularidade e evitar telas à noite. Se expor à luz natural de manhã. Reduzir a carga de estresse com pausas reais durante o dia. O corpo precisa de previsibilidade para funcionar bem. E quando você oferece isso, ele responde com saciedade, clareza mental e perda de peso sem sofrimento. Mas, e se mesmo com tudo isso, o corpo ainda resistir? E se os hormônios estiverem tão desregulados que alimentação e estilo de vida sozinhos não fossem suficientes? É aí que entra uma estratégia intermediária que está mudando a vida de muitas pessoas. O microdosing de GLP-1.
Uma pausa muito importante aqui. O que vamos discutir agora é uma abordagem que envolve acompanhamento profissional. Essas informações são para fins estritamente educativos. Nunca, em hipótese alguma, tente fazer uso de qualquer medicamento ou protocolo como este sem a prescrição e o acompanhamento de um médico. A automedicação pode ser perigosa. Combinado? Então vamos continuar. Muita gente chega num ponto em que sente que nada mais funciona. Mesmo comendo melhor, dormindo mais, fazendo tudo certo, o corpo continua resistente. Isso não é fracasso pessoal, é bioquímica. E foi exatamente para esses casos que surgiu uma abordagem mais gentil, o microdosing de GLP-1. Diferente das doses tradicionais de medicamentos como o Ozempic, que causam efeitos colaterais intensos em muitas pessoas, náuseas, fraqueza, perda de massa magra, o microdosing usa quantidades muito menores em ciclos curtos e supervisionados. O objetivo não é dependência, mas transição. Ele serve como uma ponte, ajuda o corpo a lembrar como era se sentir saciado, estabiliza a fome emocional e dá ao paciente tempo e clareza para reorganizar seus hábitos alimentares e emocionais. Em estudos recentes, esse protocolo apresentou redução gradual da fome sem supressão total do apetite, menor impacto no humor e energia, melhor adaptação do intestino com menos inflamações, mais aderência aos novos hábitos alimentares. Mas atenção, microdosing não é solução mágica, é ferramenta, e como toda ferramenta, precisa de contexto, acompanhamento e, principalmente, consciência de que o objetivo final é liberdade metabólica, não substituição de uma bengala por outra. Você pode reeducar seu corpo, pode recuperar sua saciedade natural, e pode sim emagrecer sem destruir sua saúde no processo. Mas precisa começar ouvindo o que o seu corpo já vem tentando te dizer há muito tempo. A essa altura, você já entendeu que o verdadeiro segredo para emagrecer com leveza não está em dietas extremas nem em fórmulas milagrosas. Está em restaurar a sabedoria do seu corpo. O GLP-1 é apenas um dos mensageiros dessa inteligência interna. E ele responde quando você escolhe alimentos de verdade, respeita seus ritmos, cuida do intestino e, se necessário, usa ferramentas como microdosing com responsabilidade. Você não está quebrada. Seu corpo não falhou. Ele só está tentando se defender de um mundo que nos adoece sem que a gente perceba. E se você quer continuar aprendendo como cuidar do seu corpo com ciência real, sem radicalismo, de forma natural e estratégica, se inscreve no canal, ativa o sininho e salve esse vídeo. Então hoje, se algo despertou dentro de você, se fez sentido de um jeito diferente, escreva aqui nos comentários. Eu quero recuperar o controle do meu corpo. Vamos criar uma corrente de pessoas que querem mais do que um corpo magro, querem saúde, clareza e autonomia. Porque sim, é possível emagrecer com ciência, com sabor e com consciência. E o primeiro passo começa no prato e na mente.